Existe um poder invisível que molda a realidade em que vivemos? Você pesquisa muito sobre esse assunto, sobre o poder da mente, o subconsciente e todo esse pacote de situações que estão armazenadas no nosso dia a dia? Se sim, que você quer ter aqui uma exposição diferente, com alguns tópicos que são bem favoráveis para que você possa também pesquisar mais na sua realidade, fica comigo até o final aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Vamos falar sobre isso, mas antes, já assiste todos os vídeos aqui, então capricha no like, é super importante. Se não é inscrito, toca no sininho, porque tem muito não inscrito assistindo aqui, viu? Então toca no sininho, é super importante. Às vezes o vídeo passa para você e você só assiste e não se inscreve. É super importante se inscrever, por quê? Porque assim você recebe o outro. Você não fica esperando chegar para você. Você já está inscrito, a chance de chegar é muito maior. Coloca aqui nos comentários sobre a sua busca, né? Você já estudou sobre o subconsciente, sobre as questões relacionadas à mente, ao espírito, ao armazenamento de possibilidades? Então escreve aqui. Nós temos hoje muito a se falar, né? Muito sendo aplicado sobre o poder do subconsciente, que também pode ser chamado de inconsciente, né? Aquilo que muitas vezes é descrito como um molde da realidade. Então a gente tem a nossa mente consciente, que é essa mente que tecnicamente está aqui, né? Estou fazendo isso aqui, é consciente. E temos a nossa mente inconsciente. E temos o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse um grande armazenamento de informações de tudo que já aconteceu e que reflete na realidade de cada ser humano que está aqui e traz informações suficientes para que as pessoas possam estarem sintonizadas com algo. Quando a gente está dirigindo um carro, o nosso consciente está ali. E o nosso inconsciente, o que está fazendo? Muitas vezes está levando a gente para um lugar sem ao menos a gente está pensando sobre isso, a gente já vai automaticamente para o lugar. Essa é a nossa função inconsciente. E muitas vezes o que está no inconsciente está afetando as suas questões no seu dia a dia, no seu plano material. O Jung sempre fala sobre isso, né, Carl Gustav Jung, sobre a visão de que você vai entender que o consciente está o tempo todo batendo na sua porta, mas que o inconsciente vai acabar dominando a sua realidade. E aí você vai acabar chamando isso de destino. Então ele coloca isso muito firme, né, dentro do estudo dele, que o inconsciente, na maioria das vezes, está moldando a nossa realidade, nós não estamos percebendo, e vamos falar que isso foi apenas um acaso, ou isso era o destino cravado que nós deveríamos ter. Por isso que é super importante a gente conectar a ideia que os processos de conexão subconscientes ou inconscientes, né, eles estão relacionados ao nosso modus operantes. Quando você tem certeza que algo está certo, você emite uma frequência, uma vibração em relação àquilo. E, consecutivamente, você sabe, isso aqui vai dar certo, isso aqui já está certo, já emplacou. Eu só estou esperando acontecer no material, porque no campo das ideias, no campo frequencial, isso já está programado como realidade. Isso é muito comum entre pessoas que têm uma ideia super maravilhosa, que foi alimentada por muito tempo, dentro daquelas questões que ela estava esperando. Então, assim, quando você entende, então, que as questões subconscientes, aquilo que não está nítido, acaba governando 95% das nossas decisões, dos nossos comportamentos, dos nossos resultados e percepções, começa-se, então, a dar uma atenção maior para o estudo.
para a concentração em relação a isso. E hoje a gente tem a questão da neurociência já moldando, né, muitos ensaios, falando sobre padrões mentais, repetições, né, e relacionam o quê? A emoção que uma pessoa tem em relação a algo, a imagem mental que ela cria e aquilo que está realmente chegando até a realidade dela. Quando a gente fala sobre um processo poderoso como esse, não tem como não mencionar um livro super conhecido de Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, né? Inclusive esse termo, ele foi colocado com essa nomenclatura por ele. Nós tínhamos aí a questão do inconsciente relacionada por Jung, que no fim das contas é a mesma conexão. E aí as pessoas começaram a se dar conta disso de uma forma muito mais ampla, porque esse livro se tornou um best-seller. E aí ele relaciona também o poder das palavras, o poder da visualização criativa, do sentir, do se adequar, da gestação, né, de algo que você está procurando viver para que essa realidade já esteja plena. Você está sendo, você está aqui, no presente agora, sentindo como você é. Então é algo que depois abriu uma lacuna muito grande para outras obras, outros estudiosos do tema, né? E até hoje a gente tem aí ramificações e mais ramificações, né? Dentro de uma neuroplasticidade até espiritual. Nós temos estudos sobre a capacidade da mente de se reconfigurar, de se alinhar a novos estados vibracionais, promovendo uma limpeza de sentimentos, promovendo uma limpeza de ideias e a obtenção daquilo que se busca. Mas é super interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes dizem que não conseguem as coisas, mas nem sabem o que querem conseguir. Você já parou para pensar muitas vezes que você pode estar envolvido nisso, já pode ter acontecido contigo? Em algum momento da minha vida já aconteceu comigo. Você quer alcançar algo, mas não sabe nem o quê. Então, como é que você vai atuar de forma subconsciente com algo que você ainda nem definiu, mas ainda existem questões que você trouxe da sua infância, de momentos que estão lá te perturbando no seu subconsciente? Que se forem trabalhadas e ressignificadas e substituídas, você pode chegar aonde você quer e aí sim os insights chegam. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente se abre a ter uma conversa interior, em abrir essa questão do subconsciente, a gente vai abrir o campo para que uma informação chegue até você de forma privilegiada. Não basta essa informação conectar, dar um match ali. Não basta isso, porque muitas ideias brilhantes não foram colocadas em prática. Elas ficaram só no campo das ideias. E quando algo fica só no campo das ideias, é muito complicado. É frustrante para o idealizador. Porque houve um bloqueio, houve um e se der errado. Não houve nem a movimentação para procurar fazer aquilo. Então, quando algo vem que você sente que aquela música é inspiradora, aquele negócio que bateu mesmo, procure formas de dar o primeiro passo, porque o seu subconsciente vai te ajudar a dar o segundo, o terceiro e assim por diante. O grande problema é que às vezes vem essas questões, o seu subconsciente está agindo, está te colocando ali, mas o ego vem e fala assim: não, eu quero dar o quinto passo aqui. Muito difícil. Não é para mim. Aí você acaba desistindo. Mas se tivesse dado aquele primeiro passo, muitas vezes até ingênuo, um passo simples, o quinto chegaria. Então, começar a entender o subconsciente é a gente se colocar no papel de dar o primeiro passo. O quinto, sexto, décimo, último, ele é consequência do primeiro. Então, quando a gente fala sobre visualização, a gente tá envolvendo tudo isso. Visualizar o campo ideal. Afirmar positivamente. Entrar em um estado meditativo. Criar uma sinapse com uma nova realidade. É possível? É possível. Desde que não haja
o questionamento incessante se aquilo é possível ou não. Eu escolho esse copo d'água aqui, essa taça d'água numa loja. Daqui a 5 minutos eu falo, não, quero levar aquela ali. Daqui a pouco quero levar essa, quero levar aquela, quero levar essa. Eu vou parar, eu vou embora e não vou levar nenhuma. Ah, mas você não podia levar as duas? Mas eu estou falando em poder de escolha, quando você direciona para um objetivo. Então é essa comparação que eu falo. Quando você está muito indeciso entre uma coisa e outra, é muito provável que você saia sem nenhuma. Esse que é o ponto. Ou saia muito desagradado. Então, o primeiro ponto é limpar a sua confusão mental, processo prático, visualizar, entrar numa linguagem vibracional com a sua própria mente, né? Sacar ali um pulo do gato que às vezes o seu inconsciente, seu subconsciente não vai entender propriamente as palavras, mas vai entender filmes mentais, vai entender as suas emoções, as suas frequências, entendeu? Então, assim, não ficar dando muitas regras para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, mas criar vibrações, filmes mentais, criar o estado emocional, né, a alegria de conquista das questões que você está ali, facilita todo o processo. Às vezes, o que vai bloquear um processo de criação são as emoções densas, porque no momento que você densificou algo, quando você coloca culpa, um medo excessivo em algo, você coloca uma escassez em alguma coisa, da mesma maneira você está ativando seu subconsciente para tornar aquilo mais potente. E aí aquela potência que você coloca naquilo desestrutura o processo que você está criando, que seria formidável. Mas tem uma coisa boa nisso. Se você vira uma chave e começa a ter uma frequência melhor, mais positiva, com uma emoção mais direcionada, aquilo suprime o negativo. Só que, em grande parte do tempo, quando se tem um objetivo e se deixa levar pela frustração, começa-se a fazer questionamentos do porquê aquilo não está acontecendo. Então você começa a colocar o porquê isso, porquê aquilo, porquê aquilo, porquê aquilo. E aí, em raros momentos, rola aquela conexão de gratidão, de ter tido a ideia e de executar. Às vezes chega algo muito bom e a pessoa já vibra na frustração por aquilo não existir ainda no campo da matéria. Então, isso já é um boicote, isso já é uma realidade de escassez. É um exercício diário, porque todos nós temos frustrações, temos nossos sentimentos, temos as nossas dúvidas e os nossos ICs, né? E também os obstáculos do nosso dia a dia. Um telefone que toca, uma informação que chega, um parente, algo que aconteceu no seu apartamento, algo que aconteceu na sua empresa. Lógico, você não vai ficar o tempo todo vibrando naquilo que você quer idealizar, porque você tem que viver, mas você pode emanar aquilo, estar com aquilo em exercício o tempo todo e resolvendo as questões triviais, desde que essa questão que às vezes te incomoda não atrapalhe o teu processo. Quantas pessoas estavam num ponto A, ninguém acreditava que essa pessoa ia chegar no ponto B. Mas não importa, porque essas pessoas não estavam lá vibrando nisso. É essa pessoa que acreditou e chegou lá. A maioria das pessoas que conseguiram algo muito bacana foram super desacreditadas por terceiros. É aquela coisa, você mesmo já deve ter feito isso e não percebeu. Não se culpe. Todos nós temos os nossos julgamentos. De olhar para uma situação e falar, não, isso aí, ele tá maluco, sabe? A gente ouve muito isso. E aí, quando a coisa concretiza, não estava tão maluco assim a pessoa, ela conseguiu. Os recordes são quebrados por pessoas que fizeram algo que ninguém mais fez. E aí vem uma outra pessoa, depois de alguns anos, e quebra aquele recorde. Então, até alguém fazer, não era possível. Não era datado que aquilo foi realizável. Alguém foi lá e fez. É lógico que nós temos que dizer aqui que nós estamos vivendo num mundo material, e o mundo material, ele vai até a página 2. O mundo espiritual, o mundo energético vai até boas páginas aí
de conexões. Mas tudo aquilo que é realizável aqui pode ter um upgrade. E esse upgrade às vezes é mínimo, mas faz a diferença. Por exemplo, num recorde mundial. Às vezes é menos de 1 segundo a diferença, mas a pessoa rompeu uma barreira, estabeleceu um novo tempo. Então não é assim uma questão de brigar por minutos. Às vezes é por milésimos de segundo que uma pessoa faz algo. Mas esses milésimos de segundo você tem que guardar com todo vigor para dentro da sua conquista. E isso é super importante, vibrando e alimentando emoções elevadas. Olha, gratidão é uma emoção elevada. Gratidão por você ter acordado num estado significativo de raciocínio. Emanar o amor por situações, por pessoas que estão ao teu redor. Até a questão da fé mesmo, né, que é muito falada. Acreditar, ter essa fé própria nas coisas ajuda muito. E aí você vai ajustando a sua vibração e as tais, falando novamente do Jung, sincronicidades começam a ser atraídas para você. E aí coisas começam a acontecer. No campo das ideias primeiro, para depois chegar para o mundo material. Por exemplo, nós temos, falei sobre Joseph Murphy, mas tem também uma figura chamada Neville Goddard. Ele dizia que você tinha que assumir o sentimento daquilo que você quer realizado. Então assuma isso que está realizado. Coloca isso como algo realizado. Conecta o conceito lá do colapso, da função de onda, a realidade que se manifesta, como você queira chamar, não importa. Mas coloca isso aqui com uma consciência que tenha a intenção, a emoção e que seja coerente para a sua realidade. É interessante esse lance do Neville Goddard, porque ele, como outras pessoas, tiveram um mentor lá. Um mentor que não era divulgado. Se chamava mentor Abdullah. Ele era um etíope, proveniente do grupo judaico, que tem um grupo judaico, né? Que inclusive ele é bem colocado de escanteio na Etiópia. Então tem ali uma comunidade judaica na Etiópia que tem segredos cabalísticos, tem ali práticas cabalísticas. E esse mentor Abdullah tinha esses conhecimentos. Ele foi para a América, né? E ele começou a ensinar isso para alguns ali, e um deles foi Neville Goddard, e depois ele e outros que estiveram ali juntos estudando começaram a difundir esse tipo de conhecimento. Ou seja, são conhecimentos muito antigos que culturas antigas colocavam em prática e que no século XX começou a ficar com maior incidência para as pessoas no campo geral através de livros. Quando a gente chega no século XXI, a gente tem uma disseminação muito maior em relação a isso, porque a era da informação promove que as pessoas tenham acesso a livros, documentários, a práticas, sem sair de casa. Coisa que muitas vezes levava uma vida inteira para uma pessoa adquirir de conhecimento, hoje as pessoas adquirem em poucos anos, se tiverem dedicação. Por quê? Porque o leque de opções é muito alto e você consegue acessar isso de uma forma muito mais intensa. Então, nós estamos entendendo que o poder de cocriação de várias pessoas fez com que a nossa realidade chegasse ao momento que nós chegamos. Várias pessoas cocriaram, várias pessoas trouxeram novos conhecimentos, esses novos conhecimentos moldaram realidades e hoje nós temos uma expansão. Então, tudo continua existindo porque as pessoas começam a vibrar nessa questão que eu estou falando aqui. Nessas questões que eu estou falando aqui. Ativar o poder interior, o subconsciente, concretizar, idealizar, colher os frutos. Alguém precisou pensar na ideia dessa câmera, desse microfone, dessa mesa, desses livros que estão aqui. Isso aqui está materializado. Porque em algum momento no subconsciente de alguém veio uma fagulha que conectou com uma informação maior e que trouxe as amplas possibilidades. Nós estamos conectados ao todo. O todo traz todas as informações necessárias. Mas nós precisamos bater na porta. Existe até uma passagem bíblica que fala, bate que a porta abre, não é?
Então, não bateu, a porta não vai abrir. Então, se você buscou o conhecimento, provavelmente esse conhecimento pode chegar até você e realizar uma grande diferença. Mas para isso é necessário ter uma disciplina vibracional e trabalhar a sua programação, trabalhar aquilo que você tem dentro de você, sabe? Ter uma dedicação, ter uma repetição, ter uma coerência emocional. Ah, mas repetição não é algo maquinal? Num primeiro momento pode ser maquinal. Mas você já percebeu que às vezes você vai tornar o maquinal natural? A exemplo de uma pessoa que está 30 anos fazendo a mesma coisa, ela nem precisa mais fazer esforço para aquilo. Então, da mesma forma que a pessoa não está mais fazendo esforço com algo que ela repete há 30 anos, pode ser com algo que você está buscando e que comece a se tornar natural na tua vida. Aquilo que você acreditava que não era natural, com a sua repetição, com a sua coerência e com a sua lapidação, vai se tornar natural. Quando a gente pega um volante de um carro na primeira semana de direção, você pensa em cada movimento que você está fazendo. É super complicado. Você vai mudar a marcha, você pensa na mudança da marcha. Você pensa para virar o volante. Você faz tudo de uma forma muito dura, criteriosa. Depois que você está 2, 3 anos dirigindo, você nem sabe como é que você chegou no lugar que você queria chegar. Porque você fez de forma tão natural que aquilo para você já se condensou em algo. E a mesma coisa com uma pessoa que começa a nadar, fazer uma aula de natação. Na primeira aula, ela não vai conseguir nem boiar. Ela vai precisar de ajuda. Ela vai começar a fazer movimentos que não são compatíveis com alguém que nada. Quando ela está 5, 6 anos, às vezes ela está já nadando em vários estilos, numa velocidade super bacana. Tá lá melhorando o tempo dela e nem está mais preocupada com o ato de entrar numa piscina ou no local que ela vai exercitar aquilo. Então, é muito importante saber que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. É isso que estraga todo o processo da disciplina da questão vibracional, né? E a repetição. É ponto. Vai doer no começo? Vai doer. Mas depois você vai se acostumar. Faz um exercício físico, uma musculação. Quem já foi o primeiro dia na academia? Levanta a mão e coloca aqui. E não ficou dolorido. Todo mundo que vai o primeiro dia na academia fazer um exercício de musculação vai ficar dolorido. Às vezes não no dia seguinte, mas no dia, 2 dias depois vem. Porque o corpo está se adaptando a uma nova atividade. E a mesma coisa com a tua mente, com a tua vibração ou com o teu espírito. No começo vai ser desconfortável porque você está entrando num novo quadro de possibilidades. A partir do momento que você se identificou e tornou aqueles padrões inconscientes que estavam lá armazenados mais presentes para que você possa moldar a sua realidade, aquilo começa a ficar mais fácil, menos dolorido, você começa a ter manutenção de hábitos com o estado de presença. E é o estado de agora. Você começa a ter a dissolução pela sua conscientização. Você identifica os padrões conscientes e os padrões inconscientes e começa a organizar essas caixas que estão na tua mente. E aí as coisas começam a se ajustar. Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo quer alcançar alguma coisa, mas pouca gente quer fazer. Querer é algo que todo mundo diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vamos fazer? Ah, amanhã eu faço. Então, mudar essa chave. O ato de agir é cocriar. Cocriar é agir, não é deitar na rede e esperar que vai cair um embrulho no seu colo. Isso é autossabotagem e dentro dos aspectos energéticos e espirituais de várias épocas, nós estamos aí recebendo vários exemplos, né? Então você tem muitas ferramentas práticas para você poder atuar nessas questões inconscientes. Para que você tenha um seu novo estado vibracional, né? Instale esse novo padrão, existem hábitos, existem ferramentas e essas manutenções que você pega um carro, tem que fazer manutenção. Por que você não vai fazer uma manutenção na sua mente, no seu estado vibracional, nas suas percepções, nos seus estudos espirituais? Quando você faz uma meditação guiada, por exemplo, que você mesmo comanda ali os tópicos, quando você faz um relaxamento, quando você faz uma escrita, né? Sabe como é que é uma escrita subconsciente? Você vai lá,
escreve um script daquilo que você visualiza como ideal, sem bloqueios, como se tudo fosse real, sem botar bloqueio. Bota ali a realidade, escreve a sua realidade ali. Sente, vibra, emana, não coloca bloqueio em nada. Você está escrevendo algo, não coloca bloqueio, escreve ali sobre a sua realidade. Antes de dormir, visualizar positividade, vibrar positividade, ter suas técnicas de respiração, né? Deixar sua respiração tranquila. Espelhamento, né, em grandes mentes que transformaram a realidade pela consciência, né? Porque o que seria no nosso mundo se não tivessem grandes mentalidades que trouxeram grandes exemplos e não só o exemplo didático, né? Um exemplo prático de que coisas eram possíveis. Eu até fiz outros vídeos que eu falo sobre o Nikola Tesla também, né? Porque, assim, foi uma grande figura. Eu falei num vídeo anterior sobre ele. Porque ele falava sobre as questões do universo com naturalidade. Para ele, era super natural falar sobre as questões universais, sobre a energia, sobre frequência, sobre vibração. Para outras pessoas aquilo era um absurdo, mas para ele era natural. Tanto que ele teve ali, hoje ele tem um reconhecimento muito maior do que na época que ele estava encarnado aqui no planeta Terra. Por quê? Porque as pessoas começaram a estudar posteriormente as questões e ligar os pontos. A mesma coisa com o Jung, que eu falei, né, que ele falou sobre as questões do inconsciente coletivo, os arquétipos que sempre são presentes na humanidade, desde a antiguidade. É utilizado isso como um molde, mas a experiência humana estava tão no automático que a massa não conseguia entender essa questão do arquétipo, essa questão do inconsciente coletivo, do homem e os seus símbolos, né? Que estão presentes desde a primeira, do primeiro registro histórico. O que foi datado historicamente tem um símbolo, tem um arquétipo envolvido, tem uma representação de algo que gera algum tipo de reflexão e conhecimentos que são difundidos. Então o Jung, quando estava aqui, ele não foi muito bem compreendido. Hoje em dia, existe uma linha junguiana de estudo, existem diversas obras que são colocadas até no campo filosófico e espiritualista para serem colocadas em uma apreciação de um homem que começou sua vida com a psiquiatria, conheceu o Freud tinha uma linha, ele aderiu à linha, e depois ele seguiu o próprio caminho, mas ele deu um primeiro passo em relação a um estudo. E depois ele desenvolveu a própria linha dele. Então, às vezes as pessoas falam assim, existiria Jung se não tivesse existido Freud? Talvez a importância dele ter conhecido Freud e ter entrado dentro de uma discordância até com o próprio professor ali, com o próprio ensinamento que ele poderia ter ali garimpado, né? Ele foi aprender também, fez com que ele desenvolvesse algo tão grandioso. Então, assim, não dá para a gente falar que um ou outro tem uma relevância maior ou menor. Ambos tiveram sua relevância e sua influência. Eu, particularmente, gosto mais da linha do Jung porque eu me identifico mais com o que ele coloca dentro de um aspecto mais universal, né? Então, a gente não precisa caminhar só nesse campo, por exemplo, do filosófico, do psicanalítico, né? Do vibracional. Existe uma figura que tem até o livro dele aqui, alguns livros dele aqui, e tem um livro muito conhecido, inclusive foi de fundamental importância na espiritualidade ocidental, para a espiritualidade ocidental, né, porque ele vem do Oriente, que é o Paramahansa Yogananda. Ele é autor do Autobiografia de um Yogi, entre outros livros interessantíssimos. E ele falava muito sobre os moldadores da experiência humana. E quais são os moldadores da experiência humana? Eles são, dentro da relação que eu fiz com Jung, a mesma coisa. É a tua mente. Então, olha só, personalidades diferentes, em campos diferentes, falando a mesma coisa. Um da Índia para o Ocidente e o outro agiu mais ali na Europa.
E aí, os dois estavam em sintonia por algum motivo, porque será que eles colocaram ali a mesma conexão com o todo que está em tudo? Paramahansa Yogananda falava muito sobre o controle da mente, as práticas da Kriya Yoga, eh, falava sobre como tudo isso pode alterar o processo material, a saúde do ser humano, os sentimentos. Tem vários ensinamentos nos livros dele que vão além do físico, né? Nós temos aí ensinamentos extrafísicos, extrasensoriais, fenômenos que são relatados, e ele apresentou ao mundo várias figuras enigmáticas ali da Índia, do Oriente, ele trouxe vários relatos de situações que eram consideradas improváveis e que eram realizadas. Então, assim, esse personagem histórico chamado Paramahansa Yogananda, ele foi um divisor de águas para que o mundo ocidental conhecesse os mistérios do Oriente. Ou seja, ele ampliou, através desses aspectos moldadores da experiência humana, né? Pessoas agora no século XXI, do século XX, século XXI, através de uma iniciativa de ter uma abrangência maior no Ocidente. Super interessante, né? Como eu falei, às vezes a gente vai ver algo frutificar 100 anos depois, ou até mais. Até o caso que eu falei, né, do Joseph Murphy, Neville Goddard, na época eles já estavam sendo conhecidos, né? Quando eles falavam sobre essa questão do poder da imaginação, do sentimento. Aí depois nós temos aí Bob Proctor, nós temos outros autores que também tiveram esse tipo de caminho, né? E alguns mesclam isso com conteúdos motivacionais, com outras práticas. Mas se a gente for ver, o cerne da questão está sempre ali, né? A vibração, o poder vibracional ligado à fé, as palavras, o silêncio, o destino, que muitas vezes as pessoas colocam que é uma forma de materialização, tem a ver com a vibração. É muito, muito escutado a palavra destino, milagre, fé, mas tudo é um processo que está relacionado às capacidades do ser humano, junto ao todo, junto ao todo, junto ao poder do Criador. O Joey Dispenza, né? A gente falou sobre ele hoje numa outra live que eu estava fazendo com uma convidada. E é muito interessante, porque ele une a questão da neurociência já com a espiritualidade, a questão mente e coração, e tem processos pessoais que ele descreve, até mesmo com um processo de cura de uma fratura na coluna, através de práticas que ele desenvolveu, que une a neurociência com esses aspectos vibracionais. Então, a gente entra num terreno muito fértil, né? Se a gente falar também sobre o ocultismo trabalhava muito isso através de ramificações e de mestres determinados que estavam além do campo material e que a Helena Blavatsky trouxe à tona, né? Através dos ensinamentos teosóficos e muitas práticas também voltadas sobre o mentalismo humano, sobre a energia humana. A Blavatsky ela foi tão fundamental para o esoterismo e o ocultismo ocidental como outros mestres em épocas remotas tiveram seu significado na abertura de caminhos para novas possibilidades. Então, assim, ela trouxe para o mundo ocidental possibilidades que antes não eram acessíveis. E lógico, depois dela vieram outros e tiveram, por exemplo, o próprio Krishnamurti, que teve um rompimento ali com a sociedade teosófica, teve uma linha de pensamentos e de atuação incrível, mas que bebeu da fonte da teosofia. Foi criado pela teosofia ali, né? E assim como outros e outros e outros vão trazendo novas percepções.
Cada vez que, por exemplo, existe um enterro de um cientista, a ciência pode ter a oportunidade de subir um degrau, porque os discípulos, os que aprenderam com ele, trarão aquele conhecimento e terão a oportunidade de lapidar um passo a mais, né? E aí essa questão do subconsciente, ela sempre foi usada na humanidade para que novas ideias pudessem surgir. E muitas ideias, elas vinham nesse estado de vigília, né? Sabe aquele momento que você está entre o sono e o seu consciente? Às vezes vem um lapso de ideia. Naquele momento você vai lá e marca aquilo, porque aquilo foi algo que veio do seu subconsciente. Que é um estado teta, né, para você poder acessar ideias. Às vezes os grandes gênios, vamos dizer assim, Thomas Edison, teve um insight ali e marcou uma ideia nesse momento de vigília. Inclusive ele relata que tinha insights poderosos nesse momento, né? O Einstein também, que ficou conhecido mundialmente pelas suas teorias, né? E pela sua aplicação, ele falava que ele considerava a sua imaginação algo superpoderoso, algo importante, e que os estados mentais criativos para ele eram como portais, então ele trabalhava muito essa questão da mente. E foi desacreditado, até mesmo na sua infância ele foi considerado uma criança que não tinha capacidades de estar acompanhando os outros colegas. E depois teve um resultado extraordinário. Existem muitos relatos hoje de uma pessoa que estava numa situação X e ela foi para uma situação Y através de estados meditativos, conexões, curas espontâneas, mudanças de realidade, ideias que surgem, né? Se você pegar os conhecimentos do Greg Braden, Joe Dispenza, que eu falei, né? Eles estão muito relacionados a esse tipo de temática. Então, assim, cabe a gente fazer um estudo, porque hoje a gente está frente a frente com essa era da consciência. E o que seria de cada um de nós se essa era da consciência não estivesse fundamentada por professores que vieram antes, por pessoas que trouxeram o conhecimento de forma muitas vezes dificultada, né, a ser acessada, mas que hoje é mais ampla. Quando você percebe que você está em conexão com a criação da própria realidade, porque você está em conexão com o todo que está em tudo e não tem nada fora disso, a bondade, a maldade, a sua percepção, o seu sucesso e o seu fracasso está conectado ao todo. Que tipo de porção que você está buscando e trazendo para cá? É a porção do seu êxito ou é a porção que te coloca lá embaixo? Tudo está à disposição. Em qual prateleira você está buscando o seu alimento energético? Na energia positiva, na energia que vai te jogar lá para baixo? Então, tudo isso começa na sua mente. A mente não é só o que você pensa. O cérebro não é a sua mente. A mente é a conexão com esse campo invisível, onde nós temos uma antena, que é o cérebro. Ele capta e traz para o nosso campo material. E aí é onde a gente tem a conexão com o universo, e é onde muitas vezes escutamos aquela frase: o universo te respondeu. E na verdade você se abriu para uma conexão maior, né? Então respiração, vibração, inspiração, reflexos de uma nova realidade. O subconsciente ele cria caminhos ocultos para que você possa inspirar novas pessoas. E essa inspiração, muitas vezes, ela vem de uma dor. Nem sempre a dor e algo que você considera que não foi apropriado servem para te desmotivar. Muitas vezes vai servir para que você vire uma página,
tenha tido realmente um impacto na sua vida e garanta que outras pessoas não tenham esse mesmo impacto, porque você aprendeu algo com isso. Então, às vezes, um momento de dor, ele é importante para você ressignificar. Às vezes, uma mentalidade frustrante que você alimentou serve para você olhar para a sua realidade e observar que isso não é um reflexo de todos os seus dias. Um evento que trouxe, de repente, uma frustração, uma dor, uma agonia, serve para que você olhe para aquilo e procure resolver, não alimente mais. Se você ficar jogando, gasolina em cima do fogo, ele vai aumentar. Só que a gasolina é líquida e a água também. Você pode jogar água e sanar ali o fogo. E assim por diante. Você vai ter que entender qual é o combustível necessário para o momento que você está vivendo e qual é o antídoto necessário para as suas aflições. Muitas vezes é só jogar água ali que aquele calor vai diminuir. E muitas vezes a pessoa está jogando apenas algo que vai trazer mais calor e mais fogaréu. É tudo uma questão de escolha e de conhecimento. O conhecimento é libertador. A sabedoria é libertadora, tanto que se você sintonizar com os conhecimentos e os ensinamentos do rei Salomão, eles sempre vão estar sendo pautados nessas questões de buscar o conhecimento, o discernimento e ter bons valores e ética. Tanto que ele é símbolo de prosperidade. Um homem que buscou a sabedoria, que buscou ter mais e mais sabedoria, para que pudesse estar em sintonia com o todo. E aí recebeu a sua abundância e uma porção a mais de cada coisa que todo ser humano muitas vezes busca de forma insistente, mas não está aberto para ter mais sabedoria. Então, o conhecimento ele permite que as pessoas prosperem, que as pessoas apliquem e que as pessoas tenham sua evolução. Para que o conhecimento chegue, é muito importante entendermos as questões subconscientes, porque as questões subconscientes nos trazem aberturas e conexões com situações e pessoas apropriadas para o momento que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala assim, cada pessoa tem uma tribo, né? Fulano anda com fulano, ciclano anda com ciclano. Normalmente você vê as pessoas que andam juntas que têm comportamentos similares, gostos similares, né? Por quê? Elas atraíram aquela situação, elas estão dentro de um arquétipo, elas estão vibrando dentro do inconsciente ali para as mesmas finalidades. Ah, mas isso está fazendo mal para aquela pessoa. A partir do momento que ela se der conta que aquilo está fazendo mal, ela pode romper aquele ciclo e começar a se afinizar com outro universo, com outras pessoas, com outras frequências. Enquanto ela estiver vivendo aqui com o CPF e o RG que ela tem aqui com o nome, ela pode fazer isso. Quando ela desencarnar, ela pode continuar vibrando em direção a novos conhecimentos e pode retornar aqui com uma nova possibilidade e uma estrada aberta para que ela possa seguir o caminho que achar adequado. O mapa, né, que você tem na sua mão, muitas vezes, ele pode estar em branco. E você pode olhar para esse mapa e dizer o seguinte: nossa, o mapa está em branco? Ou você pode falar: o mapa está em branco, ou seja, eu irei definir o caminho. Eu tenho todas as possibilidades aqui para desenhar esse mapa de uma forma relevante para mim. Então é tudo uma questão de ponto de vista, de construção da própria realidade através de todos esses tópicos que eu linkei aqui. Essa é a ponta do iceberg. Existem diversos outros conteúdos aqui que eu coloco à disposição para que você possa realizar seu estudo, né? Em que ponto que você está aqui? Você assiste todos os vídeos do canal? Coloca aqui nos comentários se você já fez uma maratona aqui. Pelo menos tem uma playlist aqui com todos os vídeos que eu coloquei. Ela está aqui, chama Farrell Molina, e esse vídeo será parte integrante dessa playlist. Então você pode assistir essa playlist, tem todas as exposições em ordem aqui com vários temas, são temas variados e temas relevantes que eu coloco aqui à disposição, para que você possa refletir e aplicar na sua realidade. Também te convido
a assistir também os episódios do podcast com convidados, que sempre trazem um ponto de vista diferente. Às vezes você vai concordar e discordar, como eu vou concordar e discordar, mas dá uma vazão para que você possa realizar suas próprias pesquisas e ter os seus próprios pontos de vista, assim como eu também posso ter meus próprios pontos de vista. Agradeço a sua presença, espero que esse conteúdo tenha chegado no momento certo para você e que, se foi bom, você compartilhe com outras pessoas que você quer ver bem. Lembre-se do seu like, de se inscrever, porque eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!